a necessidade de nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós falamos na terça-feira passada sobre este assunto e queremos dar aqui continuidade e os irmãos estejam acompanhando na sua Bíblia os versículos, textos que nós estaremos aqui lendo juntamente com os irmãos, para que tenhamos um bom aproveitamento. Glória a Deus. E eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, volta aí as páginas para a primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11, veremos aqui alguns mandamentos que fazem parte da boa conduta cristã no meio dos pagãos, e a epígrafe do texto fala também da submissão às autoridades, para que nós tenhamos um bom crescimento espiritual. Não existe uma outra forma senão nos dedicarmos à leitura da Bíblia e aplicar em nossos corações esta poderosa palavra de Deus. Às vezes alguém pode dizer ou se justificar que não tem leitura, que não teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever, mas a palavra do Senhor, ela diz que bem-aventurados os que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia. Se você não sabe ler, você pode ser um bom ouvinte da palavra de Deus. E uma vez sendo um bom ouvinte, terás condição de guardar a palavra ministrada, ou pelo menos parte dela, que será muito útil para a sua vida espiritual, para a sua caminhada servindo a Jesus. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, onde o mundo, o pecado, está forçando a porta das igrejas, tentando corromper a igreja de Cristo, mas a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós temos a certeza de que onde é aplicada a palavra de Deus, não terá lugar para as coisas do mundo. Se a nossa vida, se o nosso coração, ele estiver cheio da palavra, se a palavra de Deus estiver no nosso coração, ocupando o nosso interior, com certeza serviremos a Deus hoje melhor do que ontem, e amanhã com certeza seremos melhores do que hoje, e assim nós vamos rompendo de fé em fé, crescendo espiritualmente, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado nas nossas vidas. Deus quer que você cresça. Deus se interessa pelo seu crescimento espiritual. Glória ao nome de Jesus. E nós precisamos, irmãos, ter esta preocupação de crescer, tanto na graça como no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E uma das formas que temos é esta, de estarmos
alimentando a nossa vida com a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vemos aqui alguns mandamentos importantes para a igreja que busca esse crescimento espiritual. O primeiro versículo, versículo 11, do texto aqui escolhido, nos diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Não tem como um homem, uma mulher, um cristão estar envolvido na prática das obras da carne e ele ter um crescimento espiritual. Então, se nós queremos crescer, se nós queremos crescer em Cristo, se nós queremos crescer na graça e no conhecimento, aqui está um mandamento da palavra. Pedro, escrevendo esta carta, ele faz menção do versículo 11, dizendo: Amados, igreja, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a vossa alma. Nós estamos cercados destas coisas. E uma das formas de combater isto na nossa vida é nos encher da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele chegou a dizer: Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para nos abstermos das concupiscências carnais, nós precisamos nos encher, nos revestir da palavra de Deus. Tem palavra de Deus aí no teu coração? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então aqui está Pedro nos trazendo este mandamento, esta recomendação, que precisamos abster das concupiscências carnais que combatem contra a nossa alma. Segundo, no versículo de número 12, a recomendação do apóstolo Pedro para que nós tenhamos um crescimento espiritual. Ele recomenda de nós, na sua palavra, no versículo de número 12, ele diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorificam a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. O mundo está olhando para nós, as pessoas estão olhando para nós como servos de Deus, como homens e mulheres que servem a Deus. E aqui tem esta recomendação da palavra. Pedro nos recomenda aqui que nós precisamos de um viver honesto entre os gentios, um viver honesto entre os povos. Como está a nossa vida? Como está o teu viver lá fora? A Bíblia diz que nós devemos portar de modo que não venhamos dar escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Às vezes nós nos portamos bem aqui dentro do templo,
portamos bem aqui na igreja, temos uma boa conduta, aqui nós temos o cuidado para termos um bom testemunho, para que os irmãos olhem para nós e até digam como o comportamento dessa pessoa é bonito, como ele se comporta na casa de Deus. Mas a palavra está dizendo aqui que lá fora, entre as pessoas, nós precisamos de um viver honestos, para que naquilo que falam mal de nós, como malfeitores, eles venham glorificar a Deus, ao observar as nossas boas obras. Você quer crescer espiritualmente? Precisa praticar isso aqui. Para nós que precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nós precisamos aplicar esta palavra na nossa vida, no nosso coração, ter em mente que somos servos de Jesus, discípulos de Jesus, e nós precisamos andar como Ele andou, precisamos viver como Ele viveu. Glória ao nome de Jesus. O que Paulo disse a respeito de Jesus, quando ele escreve na sua carta aos Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele nos recomenda dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar como Ele pensou, agir como Ele agiu, andar como Ele andou, falar como Ele falou, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, portar-nos na sociedade, assim como Jesus se comportou, porque nós somos discípulos de Jesus. Nós não podemos agir diferente. Nós precisamos observar a sua forma de conduta entre os homens, quando ele palmilhava a terra, o comportamento do Senhor, o comportamento dos apóstolos, daqueles que deram sequência à obra de Deus após a subida de Jesus aos céus. Paulo chegou a dizer: olha, que o vosso comportamento seja como o meu comportamento em Cristo. Então, irmãos, Paulo, ele recomenda aqui dizendo que nós temos a mente de Cristo, então nós precisamos agir como o Senhor agiu. Mas às vezes nós não fazemos assim. Nós somos descuidados no nosso agir, no nosso proceder. E voltando aqui para a carta de Pedro, primeira carta, capítulo 2, agora no versículo 12, a palavra está requerendo de mim, de nós da igreja, um viver honesto. Glória ao nome de Jesus. Viver honesto, para que quando as pessoas olharem, ainda que alguém falam mal de nós como malfeitores, mas ao observar as nossas boas obras, porque eles estão observando as nossas obras, ao observar as nossas boas obras, eles vão glorificar o nome do Senhor. Essa pessoa é diferente, esse homem é diferente, esta mulher é diferente. E aí o Espírito Santo que está em nós, o Espírito Santo que está na igreja, vai trabalhar naquela vida que ainda não conhece o Senhor, e vai fazer nascer naquele coração o desejo de conhecer a Deus, o desejo de vir para a casa do Senhor, o desejo de ter uma vida como a sua vida. Glória a Deus. Mas se agirmos fora desse contexto aqui, o que as pessoas dirão de nós?
O que os homens dirão da igreja, que é a noiva de Cristo, que é a menina dos olhos de Deus. Então, irmãos, que estejamos agindo de forma tal que o nome de Cristo seja glorificado em nós. Verso 13. Pedro está falando aqui da boa conduta no meio dos pagãos. No verso 13 ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bens, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Aqui, Pedro, ele nos recomenda que nós precisamos estar sujeitos às ordenanças humanas, por amor do Senhor. Como está a nossa sujeição? Eu já ouvi muitas pessoas dizer: eu não sou submisso a homens, eu não sou sujeito a homens. Mas aqui Pedro, ele nos traz à memória a necessidade de uma sujeição. E como povo de Deus que somos, como povo sábio, que a Bíblia diz que nós somos um povo sábio e entendido, nós precisamos estar sujeitos a toda a ordenança humana. Isto, irmãos, quando nós fazemos isto, isso é crescimento espiritual. Faz parte de uma boa conduta. Glória ao nome de Jesus. Paulo diz: crescei na graça e no conhecimento. Então, tudo isso aqui está dentro desse contexto, e nós precisamos observar essas coisas aqui, para que nós possamos crescer em graça, em crescimento, em conhecimento, em fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, Pedro diz assim, verso 16: como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Alguém, às vezes, tenta esconder por detrás disso aqui. Como livres, mas não tendo por cobertura, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nós somos livres, mas nós não podemos aproveitar dessa liberdade para dar ocasião à carne, à libertinagem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estou livre, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu bem entender. Não, irmãos. Pedro está dizendo: como livres, mas não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas que o nosso procedimento seja como servos de Deus. Nós precisamos de uma postura como homens de Deus, como mulheres de Deus. Você precisa de uma postura cristã, de um comportamento cristão. Você precisa ter uma vida exemplar, tanto na igreja, como em casa, com a família, na sociedade. Às vezes aqui nós passamos bem, bonitinho, de terno, de gravatinha, aquele negócio arrumadinha, é lindo, é bonito. Mas e lá? Como nós estamos lá fora? O nosso procedimento aqui pela palavra é que nós precisamos
proceder como servos de Deus, como homens e como mulheres de Deus, andar no temor, andar com cuidado, andar com vigilância. Precisamos de sermos temperados espiritualmente falando. Nós temos que ter uma conduta que venha glorificar o nome de Jesus. Nós chegamos lá em Catalão, e eu saí com o irmão na rua, estava de camiseta, e passando em uma rua, vi uma senhora, acredito que da congregação cristã. Quando eu passei por ela, ela disse: a paz de Deus, irmão. Amém? Nós somos conhecidos por onde nós andamos. Por onde você anda, alguém está te vendo, alguém está te avaliando, te examinando. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então nós precisamos, irmãos, ter o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos proceder como verdadeiros servos de Deus. Os irmãos lembram que quando o rei Ezequias, ou foi Acasias, me ajude aí, quando ele mandou os mensageiros falar com os profetas lá, mandou para consultar Baal-zebub, me ajude aí, lembra aí, não sei se foi, não me lembro se foi Ezequias ou Acasias. Chamou os seus servos e disse: olha, vocês vão lá consultar a Baal-zebub se eu sararei desta enfermidade ou não. E eles saíram para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. E eles foram. E quando eles saíram, o Senhor Deus falou com o profeta Elias, dizendo: olha, sobe ao encontro dos mensageiros do rei, e pergunta para eles se em Israel não existe Deus, para eles consultarem a Baal-zebub, deus de Ecrom. E Elias foi, encontrou com os mensageiros do rei e perguntou: olha, o Senhor manda perguntar se porventura em Israel não existe Deus, para vocês consultarem a Baal-zebub, deus de Ecrom. Diz para o rei, vocês voltam, dizem lá para o rei que da cama que ele subiu, ele não descerá, mas sem falta ele morrerá. E eles voltaram. Quando chegaram no palácio, o rei perguntou: por que vocês voltaram tão depressa? E eles disseram: olha, um homem nos saiu a caminho, e ele mandou te perguntar que se porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom. E ele disse mais: que da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele perguntou: que jeito é esse homem? Como é a veste dele? Disse: olha, um homem vestido com um manto de pelo, e ele tem cingido um cinto de couro. E o rei disse: é Elias. O rei o conhecia pela sua forma de trajar. O rei sabia que Elias procedia como um servo de Deus. E ele diz: com certeza morrerei, porque a palavra de Deus na boca de Elias é Deus falando. Então, irmãos, pelo nosso procedimento, pela nossa conduta, o povo sabe se somos servos de Deus ou se nós não somos. O povo sabe se nós estamos querendo viver uma vida camuflada ou não.
Então precisamos ter cuidado com a nossa forma de viver, com a nossa conduta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É necessário para o nosso crescimento espiritual observar aqui estes mandamentos, estas recomendações que Pedro deixou aqui registrado. Nós temos que observar isso aqui. Glória ao nome de Jesus. E em quinto lugar, no verso 17, o apóstolo diz aqui sobre a necessidade que nós temos como homens e mulheres de Deus de honrar a todos, de amar a fraternidade, de temer a Deus e de honrar o rei. Não, eu não respeito os homens. Eu temo a Deus, mas não respeito os homens. Aí a Bíblia diz lá na primeira carta de João que nós somos mentirosos e não vivemos a verdade. Porque se nós não amamos os homens os quais nós estamos vendo, como nós amaremos a Deus? Então aqui está, irmãos, as recomendações do apóstolo Pedro nessa primeira carta, capítulo 2, verso 11 ao verso 17. Para que tenhamos um bom crescimento espiritual, nós precisamos observar isso aqui. Glória a Deus. Caminhar como servos de Deus. Viver como servos de Deus. E os Salmos de número 15, vamos ler? Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmos 15. Aqui nos mostra quem de fato é o verdadeiro cidadão do céu. O Salmo 15, o salmista inicia perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Glória ao nome de Jesus. Então nós entendemos que nós precisamos praticar a justiça. Glória a Deus. Andar em sinceridade e falar aquilo que realmente está no nosso coração. Glória ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Verso 4 diz assim: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honram aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Glória a Deus. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Indivíduo mau ou perverso, eu reprovo, não serve. É isso que está dizendo a palavra. Então, irmãos, nós precisamos, para uma vida de crescimento espiritual, estar nos alimentando da palavra, buscando a orientação na palavra de Deus. Aí nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo que a nossa vida precisa ser uma vida de pureza, de santidade, uma vida de santificação, uma vida no temor de Deus. Aí nós vamos crescendo espiritualmente e o nome de Jesus vai sendo glorificado na nossa vida. Glória a Deus. Só um momento, irmãos, nós temos uma apresentação das crianças. Quando estiver pronto, pode vir que eu paro. Glória a Deus. Então, irmãos, o que nós estamos aprendendo sobre este versículo, sobre a necessidade que nós temos de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vemos aí estas recomendações do apóstolo Pedro na primeira carta, que de muita importância para
todos nós. E o que fazer para que tenhamos um bom crescimento espiritual? Nós precisamos, como já disse, ser leitores da palavra de Deus. Eu cheguei em uma casa, visitar uma irmã numa fazenda, na região ali de Perolândia. A irmã, ela já está, na época me parece que ela estava com 78 anos. Passamos parte do dia ali com aquela família, e quando foi no período da tarde, quando nós íamos retornar para casa, eu pedi a ela uma Bíblia, a minha estava no carro, para lermos e fazermos uma oração. E eu achei interessante abrir a palavra do Senhor em um livro, todo marcado, tracinho em cada versículo. Aí eu tive a curiosidade e comecei a folhear a Bíblia da irmã, todo marcado, versículo por versículo, páginas por página. Eu fui andando, folheando a Bíblia, tudo marcado. Aí eu perguntei para ela: irmã, essa Bíblia é da senhora? Falou: é, pastor. Falou: a senhora gosta de ler a Bíblia? Falou: leio todos os dias. Falou: eu não vou dormir antes de ler 2, 3, até 4 capítulos da Bíblia. Olha bem, irmãos, uma pessoa, uma senhora idosa, lá na zona rural, na fazenda, e ela disse: eu não durmo antes de ler de 2 a 4 capítulos da Bíblia. A Bíblia toda marcada, era até bonito de se ver. E ali nós glorificamos a Deus, porque quantas pessoas, quantos de nós que tem boa visão, boa vista, estamos novos e nós não temos esta dedicação, não nos aplicamos à leitura da palavra. Mas aqui, para que tenhamos um bom crescimento espiritual, eu pontuei aqui que nós precisamos ser leitores da palavra de Deus. Vamos ler 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Glória ao nome de Jesus. Abra aí. Glória ao nome do Senhor. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus, ler a palavra, ouvir a palavra. Glória ao nome de Jesus. E às vezes nós gastamos tempo com muitas outras coisas e nós não dedicamos um tempo, alguns minutos, para a leitura da palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui que sobre a necessidade. No versículo anterior, ele diz assim: olha, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles estão aí. Homens maus e enganadores estão no nosso meio, mas quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós estamos com o nosso ouvido afinado e nós entendemos quando a heresia ela é falada no meio da igreja. Glória a Deus. Por isso nós precisamos estar lendo, estudando a Bíblia. Verso 16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você pode dar glória para o nome do Senhor Jesus?
Glória a Deus. Precisamos crescer espiritualmente, e nós crescemos nos alimentando da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, amados, para que tenhamos um bom crescimento espiritual, precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia Sagrada. Glória ao nome de Jesus. Não precisa responder. Você já leu a Bíblia hoje? Já leu ontem? Semana passada? A gente descuida. E se nós não tivermos o cuidado, existem pessoas que passam até um mês sem ler um versículo na Escritura. Não lê. Vai passando desapercebido. Mas é bom, irmão, faz bem para a nossa alma. Glória ao nome de Jesus. Em segundo lugar, para o nosso bom crescimento espiritual, nós precisamos aprender o segredo da oração. É na oração que nós falamos com o Pai Celestial. Glória ao nome do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. As crianças estão chegando. Nós vamos estar encerrando por aqui. Na próxima terça-feira nós vamos continuar sobre este assunto. E nós vamos neste momento estar proferindo a Deus uma palavra de oração. Agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. Quem deseja crescer espiritualmente, dê uma glória para Jesus. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Irmão presbítero Gilmar, venha fazer uma oração.